Muchas gracias por estar aquí, gracias a los que me acompañan en la mesa y gracias a los que nos están escuchando en streaming. También queremos decir que agradecemos a la organización que nos ha dejado participar, al Ayuntamiento de Madrid, en la moderación de esta mesa. Mi nombre es Carlos López y junto conmigo van a estar Telmo Nogueira, Blanca Ruiz y Ramón Boiguet, Paulo Núñez y Isabel Patriarca. Es una mesa dedicada a temas medioambientales y bueno, vamos a ir viendo cada una de ellas. Con esto del retraso que tenemos, si os parece, dejamos las preguntas, las cuestiones que surjan para el final y vamos a empezar con la primera de las presentaciones que va a hacernos Telmo Nogueira, que se titula InnoLive, Infraestructura de Datos Espaciales Temática. Por favor. Bom dia a todos. Eu vou apresentar então uma infraestrutura de dados espaciais temática InnoLive, prevenção de pragas e doenças no olival. Em termos de agenda, vou fazer uma breve contextualização à solução. Deixa-me só ver porque ele não está aqui a acompanhar o... Ok. Fazer uma breve contextualização ao projeto InnoLive, apresentar a arquitetura da infraestrutura de dados espaciais temática, o protótipo com ilustração das várias componentes e depois, como notas finais, apresentar um vídeo também ilustrativo da solução em si. Em termos de contexto, portanto, o InnoLive é um projeto português de investigação e desenvolvimento em copromoção, onde pretendemos fazer o desenvolvimento de uma solução, de um sistema de monitorização inteligente para a prevenção de pragas e doenças no olival, através da implementação de uma ideia temática. O projeto foi iniciado em setembro do ano passado e tem data de conclusão prevista para junho do próximo ano. Como entidades promotoras do projeto, temos a Geodor, que é a promotor líder, da qual eu faço parte e estou aqui em representação. Nós fazemos a gestão de projeto e o desenvolvimento tecnológico da solução. Temos o Instituto Politécnico de Bragança, que é responsável pela investigação científica na temática das pragas e doenças. O INESCTEC, na investigação científica do desenvolvimento tecnológico e da armadilha robótica. E a APITAD, que é uma associação de produtores locais, que é responsável, que representa aqui o end user e que faz também a ponte com os stakeholders que colaboram no projeto. Em termos de problemática, portanto, o InnoLive vem na prática abordar aqui a temática das pragas e doenças no olival, com o contexto das alterações climáticas, tem nos últimos anos causado enormes prejuízos, um aumento de custos de produção e um impacto também significativo na qualidade dos produtos. Há também uma escassez de dados, quer climáticos, quer geográficos, representativos a nível regional na agricultura, e não existe também um sistema capaz de agregar todas estas componentes que consiga disponibilizar informação em tempo útil aos agricultores, neste caso aos olivicultores, e que lhes permita tomar a decisão em tempo útil para intervir ou não na cultura, a determinado momento. E, portanto, a motivação do projeto é esta, na prática nós conseguimos desenvolver uma solução capaz de suportar o apoio à tomada de decisão por parte dos olivicultores, que agregue informação geográfica, informação espacial, modelos de machine learning e inteligência artificial para identificação e contagem de pragas e inclusão de modelos de previsão da ocorrência de pragas e de doenças, e produzir também em contínuo informação geoespacial regional capaz de contemplar e apoiar esse suporte à tomada de decisão.
Portanto, a oportunidade é, então, desenvolver uma infraestrutura de dados espaciais temática para a temática das pragas e doenças no olival, capaz de agregar e disponibilizar de forma interoperável esta informação geoespacial, fomentar também a integração de redes de sensores, quer públicas, quer privadas, que existam na região, capacitar aqui também a solução de inteligência artificial e machine learning nestes modelos, quer de pragas, quer de doenças, e desenvolver uma ferramenta assente na web com aplicação mobile também, para que agregue e que traga aqui uma nova forma de gestão e de colaboração entre os vários atores agrícolas e, no fundo, que fomente a adoção de boas práticas para o ambiente e a preservação da biodiversidade local dos ecossistemas. Em termos de arquitetura da solução do Inolive, portanto, nós temos todas estas componentes, temos aqui, não sei se eu consigo... Não consigo, mas portanto, temos aqui neste triângulo central, nós chamamos o núcleo aplicacional da solução, é formado pela componente geográfica, pela base de dados geográfica interoperável, pela base de dados de agregação de informação meteorológica e da rede de sensores, e depois também da base de dados de AI e Machine Learning com os vários modelos, que agregam a tal rede de sensores, agrega depois uma armadilha robótica capaz de fazer uma monitorização em contínuo das pragas e depois disponibilizar numa solução comum um módulo web e um módulo mobile para fomentar a exploração da solução e a disponibilização das várias funcionalidades e fomentar também a mobilidade nos utilizadores. Portanto, em termos de protótipo da solução, nós temos 5 componentes. A componente web, a mobile, a armadilha robótica, os algoritmos de AI, Machine Learning e a integração de redes de sensores. A solução está a ser implementada, o protótipo está a ser implementada na região, em Portugal, na região de Trás-os-Montes. Caracteriza-se por ser uma região de olival tradicional, onde não existe rega automatizada, portanto o regadio é sequeiro, e onde a temática das alterações climáticas tem efetivamente uma importância bastante relevante, com a necessidade de adotar aqui um conjunto de medidas de adoção à sua mitigação. Em relação ao módulo web, então, as principais características, portanto, o objetivo é criar aqui uma IDE que centralize e disponibilize de forma interoperável a informação nos vários modos da solução, agrega então os algoritmos da AI e Machine Learning para não apenas o reconhecimento e a contagem das pragas, mas para a previsão quer de pragas, quer de doenças, a inclusão aqui da monitorização em contínuo da armadilha robótica e a configuração depois de alertas customizados por entidade pelos utilizadores futuros. Em termos de ilustração, a solução já está numa fase bastante avançada de desenvolvimento, portanto temos aqui algumas ilustrações com a página inicial da solução, depois a exploração aqui em mapa das várias explorações já georreferenciadas e caracterizadas e com todas as armadilhas representadas e a rede de sensores também catalogada. Aqui a possibilidade de ativar ou desativar um conjunto de camadas, consultar a informação alfanumérica complementar de cada elemento e aceder a um conjunto de funcionalidades adicionais. Aqui a consulta das várias aquisições realizadas pelas armadilhas. O detalhe de cada uma das aquisições com a indicação das contagens das pragas. E aqui o detalhe da aquisição realizada com a anotação e com a identificação de cada uma das pragas. Elas aqui não se consegue perceber muito bem, mas elas estão catalogadas por cores, e, portanto, para uma percepção e uma identificação mais facilitada. E depois a inclusão de modelos de previsão de ocorrência, quer de pragas, quer de doenças, com a emissão de alertas quando ocorrem voos ou quando ocorre uma maior incidência de cada praga ou de cada doença. Em termos de aplicação mobile, portanto, o objetivo é
a aplicação permitir a monitorização, continuar a permitir a monitorização das armadilhas tradicionais, as deltas e as cromotrópicas. Não só este tipo de armadilhas aplicam-se quer à cultura do olival, quer a grande parte das outras culturas permanentes, e, portanto, a ideia é, ao efetuarmos um processamento local, ou efetuarmos depois o processamento destas aquisições a quando da sincronização com o módulo web, recebermos na aplicação mobile avisos e alertas do sistema central e também tem a característica de funcionar em modo offline, portanto é uma característica que, tendo em conta a região, é bastante significativa. Em termos de ilustração, também temos aqui alguns prints da aplicação, portanto, em termos de registro, em termos de apresentação das várias armadilhas a serem monitorizadas por entidade, e depois o processo em si de aquisição, com a possibilidade de juntar um conjunto de atributos complementares à aquisição, e nesta fase, para nós é muito importante termos também a validação manual, a quantificação manual dos atores que estão no terreno a fazer a recolha de dados, para validarmos se os algoritmos que nós estamos a desenvolver estão ou não a ir de encontro com aquilo que se pretende. E, portanto, nesta fase nós recolhemos também as contagens manuais que são realizadas por cada aquisição. Depois temos aqui uma ilustração do menu das aquisições realizadas, com a possibilidade de consulta do detalhe da aquisição, com a indicação das contagens, a listagem das armadilhas, a possibilidade de sincronização dos dados, quer das aquisições realizadas, quer da atualização dos dados para a mobile, tendo em conta os últimos dados cadastrados no sistema central, e depois a possibilidade de fazer logout. Em termos de armadilha robótica, portanto, a armadilha robótica está a ser desenvolvida com suporte às armadilhas deltas e cromotrópicas. O objetivo é, para além de fazer uma recolha automatizada de imagens, nós agora estamos a fazer 2 imagens por dia, mas é perfeitamente configurável e, portanto, cada utilizador depois pode configurar o número de recolhas que querem realizar. As imagens são recolhidas automaticamente e enviadas para o sistema central. E esta armadilha tem também uma característica de, para além de permitir esta monitorização, tem também a possibilidade de acoplarmos um conjunto de sensores que vai também ajudar-nos a recolher, a medir a informação meteorológica, que é também uma informação que na região em causa não existe com muita abundância e, portanto, tem essa capacidade. Aqui são algumas ilustrações das armadilhas que nós já temos no terreno, já estão implementadas, estão neste momento em fase de testes, elas foram instaladas em junho deste ano e, portanto, estão a fazer recolhas contínuas da informação. Em termos de algoritmos, portanto, o que estamos a fazer treinamento para pragas da mosca da azeitona e da traça da oliveira. Para a previsão de doenças, estamos a trabalhar a gafa e o olho do pavão. E, portanto, para além de fazermos estes treinamentos, estamos também a construir datasets de informação que podem depois ser utilizados para treinamentos posteriores de outras pragas ou de outras pragas, neste caso. Aqui são meramente 2 ilustrações também do modelo de previsão de pragas e aqui o detalhe da anotação com a identificação já das pragas anotadas. Depois, a última componente é a questão da integração de sensores, portanto, o objetivo é agregarmos o máximo de sensores heterogéneos que existam na região, através da norma SensorSyncs, e, portanto, o objetivo é criarmos aqui um histórico de informação que nos permita depois percebermos, em termos de linha de tempo, a evolução climatológica ao longo do tempo e perceber também a questão das alterações climáticas, se têm implicações ou se não temos implicações. Pronto, em termos de ilustração, temos aqui também 2 ecrãs com a medição da temperatura mínima e máxima e aqui as restantes variáveis que são medidas por vários tipos de sensores que estão aqui representados. Como notas finais, vou só tentar colocar aqui um videozinho. Só tentar colocar aqui um vídeo a funcionar. Se não conseguem ver, não é? Ok.
Ok. Pronto. E termino assim a apresentação. Deixo só aqui também referência a outros projetos que nós temos e também referir que o meu colega Olino Oliveira vai apresentar o outro projeto, o Infravini, na sessão número 5. Portanto, quem quiser consultar, quem quiser assistir, pode depois assistir. Tá bom? Muito obrigado. Muchas gracias, Telmo. Continuamos con la segunda presentación, sistemas de seguimiento territorial de los ecosistemas. Muy bien. Antes se me ha olvidado comentar que Telmo es informático y que viene como gerente del Departamento de Diseño y Desarrollo de Soluciones TI de Geodouro. Y, bueno, ahora va a empezar la presentación. Blanca, creo que vais a hacer una parte cada uno, sí, ¿verdad? Que viene del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y es jefa de área del Banco de Datos de la Naturaleza. Vale, supuestamente se tiene que ver todavía. Estamos con problemas tecnológicos. Mira, supuestamente, ¿dónde tiene la...? Pues estaba ahí en la carpeta donde esté todo. En el escritorio, ¿no? Sí, ¿dónde lo han dejado? No sé dónde lo han dejado todas las presentaciones, ¿dónde está la carpeta? ¿Dónde está la presentación? Sí, es que eso es un pinche particular, yo creo, ¿no? Mira, a ver este de Cosevilla. ¿Esta? ¿Ese? Sí. Vamos a ver que se ve bien. No, pero aquí no ¿Se ve bien? Espera. ¿Se ve? Aquí. Opciones. ¿Dónde está? Que no lo veo. Aquí. Ah, vale. Vale. Sí, es duplicar presentación. ¿Se ve? No, aquí era sola, ya ahí que se está. ve. Vale. Ocultar aquí. Es que encima, como se ve fatal aquí. Vale. Bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias a la organización por invitarnos a presentar este proyecto que estamos poniendo en marcha desde el Ministerio para la Transición Ecológica y que, como veis en la presentación, está financiado por los fondos de Next Generation dentro del plan de recuperación. A este sistema le hemos llamado EICOS, que significa en griego verosimilitud, puesto que lo que pensamos que estamos poniendo en marcha es un sistema que nos va a poder trasladar el mundo real a un mundo digital que no va a ser el real, pero va a tener la apariencia de serlo. Bien, este proyecto, esta primera diapositiva es para enmarcarlo, no es un proyecto nuevo, sino está dentro del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que es un inventario que se creó en el año 2007 por una ley nacional y que está regulado por un Real Decreto. Si veis en la imagen cuál es nuestro ámbito de actuación, pues es lo más destacable porque este inventario cubre la parte terrestre y la parte marina de España, con lo cual tenemos información de todo el territorio. Está agrupado en 6 materias y las 6 materias tienen información geográfica, incluso los recursos genéticos. Bien. Trabajamos en un comité con las comunidades autónomas, también participa el IGN y también participan los órganos de investigación de este país, o sea que es un trabajo un poquito colegiado y con esta información que tenemos en el inventario resolvemos los indicadores tanto europeos, de las estrategias europeas de biodiversidad y bosques, como los objetivos de desarrollo sostenible, los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, esta información nos sirve para conocer y también dar respuestas a las obligaciones de información que tenemos. La Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, que hoy en día es la que coordina este inventario, según los datos del plan cartográfico, es el mayor repositorio de datos cartográficos y con este proyecto queríamos ser algo más que un repositorio de datos. Y de ahí que a través del plan de recuperación, concretamente nosotros trabajamos en el componente 4, no sé si conocéis la organización del plan de recuperación, pero son 4 ejes transversales y nosotros trabajamos en 2, el de transición ecológica y el de transformación digital. Y dentro de esos ejes se han agrupado en materias y nosotros trabajamos en el 4, que es la conservación de
conservación y restauración, porque hay una componente importante de restauración. Y como veis, la línea 1 de las inversiones que se van a realizar es digitalización y conocimiento del patrimonio natural. Esta presentación, que es un poquito naif, pero que sí que creemos que pues, un poco simboliza todo el trabajo que estamos haciendo con este nuevo proyecto de un sistema integrado de información, de conocimiento de todo el patrimonio natural, pues aparte de las fuentes que tenemos ahora mismo, que son principalmente las comunidades autónomas, que son fuentes distribuidas, tenemos líneas de generar conocimiento, que son las que aparecen en sepia. Vamos a hacer importantes inversiones en seguimiento de fauna, de flora, vamos a hacer una cartografía de hábitat terrestres, porque no tenemos una información todavía de cartografía y vamos a tener esa información. Además, también tenemos pues, parcelas instrumentalizadas en el territorio. Tenemos una importante red de agentes ambientales que están trabajando ahora mismo en la costa, lo que hemos puesto ahí que son los ojos en la costa. Y, por supuesto, a todo este compendio de fuentes pues, se va a unir el nuevo líder de alta resolución, que luego os vamos a contar en más detalle. Toda esta información genera datos espaciales, alfanuméricos y documentales que van a estar disponibles de manera cruda, como dato crudo, en un portal de datos que ya estamos elaborando y que esperemos que vaya a la luz, pues si no es a finales de este año, a principios del que viene, porque ya se está trabajando. Pero además estos datos van a entrar en una plataforma de conocimiento donde se van a hacer esos análisis, no solamente se almacena, sino va a haber esos análisis, cuadro de mando, se va a elaborar esos indicadores y, bueno, EICOS también está dentro de esa plataforma de conocimiento, que por supuesto va a estar relacionada con otras plataformas que también se están poniendo en marcha, como el SIEX para la Política Agraria Común, la Catastro, nuestro interlocutor europeo, que es Reportnet, donde tenemos que subir los datos a nivel europeo y, por supuesto, vamos a beber de las fuentes de datos de Copernicus. Bien, como os decía, este proyecto lo que nos va a permitir es mejorar nuestra información cartográfica. Tenemos muchísima información, pero queremos lograr esos 3 objetivos que tenemos ahí, que la información sea espacialmente continua, o sea, desde las montañas hasta el mar, pues que sea una información coherente, que tú puedas tener esa información de manera continua, que sea semánticamente coherente entre las distintas capas de información. Ahora mismo los proyectos se elaboran de una manera pues, no demasiado sincronizada y hay problemas semánticos de coherencia entre las distintas capas y luego también cada vez la variable temporal nos la está exigiendo más pues tanto a instancias europeas como a nuestros propios usuarios e incluso proyectos que tenían pues una periodicidad decenal los tenemos que hacer en menos tiempo y hay que controlar muy bien pues esa variable temporal y que sea realmente comparable lo que estamos viendo. Bien, esta herramienta nos va a permitir tener una monitorización continua del territorio a través de pues, análisis de las imágenes de satélite, con todo lo que tenemos de las redes de observación en el territorio y queremos utilizar todo este sistema no solamente para tener información y cumplir nuestras obligaciones, sino poner unos ojos en el futuro porque le vamos a dotar al sistema de una capacidad de hacer proyecciones y simulaciones en distintos escenarios climáticos, que es lo que a nosotros nos atañe en el Ministerio. Esto, desde luego, no va a ser en todo el territorio, pero ya se están poniendo proyectos en marcha piloto importantísimos, como son algunos, por ejemplo, en el Mar Menor. Bien, ¿cuáles son las acciones previstas para poner en marcha este proyecto? Pues las hemos agrupado así, pero un poco de manera didáctica para explicarla. Pues va a tener un corazón tecnológico sobre el que se está trabajando, que es el primer paso y el que quizás nos está llevando más tiempo del que creíamos, pero porque tenemos que analizar todas estas infraestructuras tecnológicas que hay en marcha, no solamente en el Ministerio, sino también se están poniendo infraestructuras tecnológicas importantes en toda la administración de la AGE, la Administración General del Estado, también con fondos europeos. Y bueno, lo que nosotros queremos con este corazón es que estos intercambios de información que teníamos con las comunidades autónomas sean mucho más ágiles y estamos pues intentando poner en marcha estos editores distribuidos de cartografía y vamos a empezar por 3 elementos que nos importan muchísimo a la Dirección General, que son las reforestaciones. Tenemos que cumplir objetivos europeos de plantar X número de árboles, las vías pecuarias, que es una información que está continuamente en cambio y que hemos hecho un proyecto de agregación y ahora hay que mantenerlo y pensamos que esta edición distribuida nos va a ayudar, y los espacios naturales protegidos, que también trabajamos bastante con las comunidades autónomas.
Todo esto va a estar disponible en un lago de datos, que luego nos contará en mayor detalle Ramón, pero ahí lo que quería sobre todo insistir es que todo este lago de datos está alimentado con información in situ que recopilamos también de las comunidades autónomas. No va a ser solamente la que se genere con este proyecto, sino toda la que existe ahora mismo en el banco de datos de la naturaleza. Para el tema del conocimiento, también pensábamos que en este país pues, hay muchísimo conocimiento. Desde luego nosotros en el Ministerio no tenemos el conocimiento, sino que está fuera. Y para eso pues, hemos puesto en marcha una mesa de asesoramiento científico que se reunió la primera vez, se constituyó y se reunió en abril en Balsaín, en un centro que tiene el Ministerio en Segovia. Y ahí invitamos a participar a todas las empresas tecnológicas que tengan experiencia en análisis inteligente de datos, en imágenes de satélite, también los centros de investigación. Estuvimos ahí de convivencias unos días y la verdad es que, aparte de conocernos y fortalecer las relaciones, que es muy importante fortalecer estas relaciones, han salido proyectos pues, muy interesantes. Voy a decir dos. Uno que estamos realizando con una empresa española que trabaja también con la Agencia Espacial Europea para cartografiar la Posidonia, una especie marina que pues, habita en las zonas pues, más someras del ámbito marino y que creen o nos han comentado que tienen bastante experiencia en poder cartografiarla a través de las imágenes de satélite. Entonces, tenemos ese proyecto. Luego también tenemos otro de seguimiento de las zonas húmedas que pues también esperamos que tenga buenos resultados. Y estamos pues también un poco deseosos de que nos propongáis más proyectos para poder hacer en el marco de este sistema que mejore nuestro conocimiento del medio natural. Bien, ¿para qué queremos todas estas, como os he contado, para qué quiero todo este sistema? Pues sobre todo para todas las políticas que nos están viniendo de la Unión Europea a través del Green Deal. Antes no sé quién ha dicho que hay como muchísima obligación de tener información cartográfica. Nosotros, todas las normativas europeas que vienen ahora, todas vienen diciendo que tiene que ser todo geográficamente explícito. Nos están volcando para que tener cada vez mejor información geográfica. Y pues ahí hay algunas de las que ya tenemos encima de la mesa, como son las directivas de naturaleza o la gestión forestal, pero nos viene una gordísima, que es toda la evaluación monetaria de los ecosistemas, que también nos están pidiendo que sea geográficamente explícito. La infraestructura verde también tiene que ser geográficamente explícita y todos los temas pues, del secuestro de carbono y la mitigación del cambio climático. Bien, pues ya voy a dar paso a mi compañero Ramón, que pues con ellos con los que estamos trabajando más en la parte tecnológica de poner en marcha este sistema. Hola, buenas tardes. En relación con el entorno tecnológico, hay un precedente en el que el MITECO se fijó al empezar el proyecto, que es la plataforma de monitorización de las ayudas agrícolas para el cumplimiento de la política agraria común, que otro organismo de la Administración española, que es el FEGA, ¿no? El Fondo Español de Garantía Agraria, pues ha puesto en marcha ya desde hace 3 años. Esta plataforma pues, hace una monitorización de las líneas de declaración, ¿no? que presentan los agricultores para asignarles un semáforo verde, amarillo, rojo, en función de unos procesos de inteligencia artificial con Machine Learning de las señales Sentinel, ¿no? que se descargan del programa Copernicus y que son tratadas pues, con manejo de grandes volúmenes de datos. Como ha explicado Blanca, el punto de vista de esta plataforma EICOS pues tiene que ver con una monitorización de los ecosistemas naturales. Entonces, realmente se condicionó en parte pues, la decisión, ¿no? al valorar las alternativas estratégicas, pues de qué tecnología utilizar. Entonces, en cuanto a la parte de modelización e inteligencia artificial, pues se utilizan herramientas de Python y R, ¿no? que hacen uso de la información que está disponible por el programa Copernicus de Sentinel. El almacenamiento se realiza con base de datos PostgreSQL con componente espacial PostGIS y la difusión se realiza con software libre basado en servidor GeoServer, servidor de mapas y herramientas de clientes de navegador con Leaflet
u OpenLayer. Entonces, se empleó la plataforma Google Cloud Platform por su vinculación y fácil acceso a los datos de Sentinel. Fue un poco lo que condicionó el manejo de esta plataforma, y se hace uso pues, de varias herramientas, ¿no?, relacionadas pues, con la base de datos, el Cloud SQL, también el Cloud Storage para el almacenamiento de todas las imágenes y documentos, por ejemplo, las de formato COG, ¿no?, que se están incorporando, Cloud Optimize Geotiff. Y también pues, la herramienta BigQuery para tratamiento de grandes volúmenes de datos y el Compute Engine para el procesamiento. En cuanto al lago de datos, el Data Lake que ha comentado Blanca, pues efectivamente pues se considera que hay los datos a considerar, pues son datos in situ, ¿no?, que son los que tiene pues, el Banco de Datos de la Dirección General de Bosques, Biodiversidad y Desertificación, y que mantiene con esa integración que se ha mencionado con las comunidades autónomas. Se avecina pues, una tercera cobertura, LIDAR, ¿no?, que gracias al acuerdo con el IGN, ¿no?, en el que participa Miteco, pues se va a poder acceder. Luego comentaremos algún detalle adicional. Los datos de satélite de Copernicus y luego las estaciones de monitorización e instrumentalización que tiene disponibles también en algunos conjuntos de datos la Dirección General. Con los datos de satélite, la idea es hacer una detección de anomalías y alerta temprana de cambios súbitos en el territorio que a su vez luego reviertan pues, en una actualización de la información temática de los datos in situ, y con los datos LIDAR y toda la información de satélite pues se puedan generar esas proyecciones a futuro en forma de gemelo digital, ¿no?, en el que se puedan pues, establecer algoritmos y obtener resultados para esas proyecciones en las que se quiere trabajar. Un minuto, bueno, vale, pues simplemente comentar como el módulo de anomalías, ¿no?, pues por ver un poco el flujo simplemente, pues se establece una extracción de los índices de satélite que a su vez permite generar unos pequeños datos históricos con esta corta, digamos, periodo de Sentinel que son desde 2018, pero que dan para hacer un cálculo de condiciones de referencia y a su vez obtener pues unas anomalías mensuales en las que se pueden detectar pues unos cambios menos acusados o más acusados con el sistema también de semáforo. Eso permite pues hacer unas actualizaciones de la cartografía, ¿no?, digamos, identificando esos tipos de cambios, que de momento en lo que se está trabajando es con datos forestales, arbolados, desarbolados o arbolado ralo, en el que se identifica si se trata de incendios, si se trata de cortas o algún tipo de actuación antrópica y se mantiene. Bueno, aquí teníamos unos detalles que los voy a pasar rápido de cómo se establecen y cómo se puede actualizar, pues, por ejemplo, en el mapa forestal, que tiene una periodicidad larga de 10 años, pero hay un producto trianual que es la foto fija del mapa forestal y estas herramientas van a permitir hacer una actualización para tener la información más actualizada. Y por último, pues citar los datos LIDAR, ¿no?, que es esta información que se va a obtener, que hemos mencionado, con esta mejora de 5 puntos metro cuadrado que va a tener la tercera cobertura, ¿no?, que va a ofrecer el IGN a través del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, con un error medio cuadrático de 10 centímetros y que realmente pues, va a permitir pues, participar en los gemelos digitales, ¿no?, poder ofrecer una fisiografía del terreno a la que asociar esos parámetros que se puedan obtener y realmente con información del relieve muy detallado y la posibilidad de hacer unos análisis respecto a lo que había antes, ¿no?, que era una capa LIDAR de 0,5 puntos metro cuadrado a 5 puntos, y podéis ver en la imagen, ¿no?, los puntos de la información en amarillo, cómo ha mejorado la posibilidad de analizar, pues, por ejemplo, una franja de vegetación arbórea, ¿no?, para analizar la estructura y poder ver su evolución. Muchas gracias por la atención.
Continuamos con la tercera presentación. Está titulada Hydrographic Open Data for Society y nos la va a presentar Paulo Nunes. Paulo Nunes es jefe del Centro Científico Técnico de Gestión de Datos del Instituto Hidrográfico. Vale, ya está. Ok. Y ahora solamente Duplicar la presentación. duplicar presentación. ¿Dónde lo van aquí, no? Pues listo. Obrigado. Bom dia a todos. Como já foi dito, eu venho do Instituto Hidrográfico e vou falar aqui um bocadinho sobre dados hidrográficos abertos para a sociedade. A agenda que eu proponho para hoje é falar aqui um bocadinho sobre a questão da Open Data no campo que nos diz respeito, que são os dados hidrográficos e as preocupações que nós, enquanto Instituto ao Serviço Hidrográfico Nacional, temos. A questão dos dados hidrográficos no IH e a questão da evolução, ou seja, o que é que nós temos planeados para o futuro. Começando por a questão dos dados abertos. Isto é uma afirmação que eu acho que é indiscutível, ou seja, está a aumentar um reconhecimento pelo potencial dos dados abertos para a transformação societal, ou seja, hoje em dia temos muitos desafios e os dados abertos contribuem para as soluções. Como todos sabem, foi publicada a Open Data Directive, que traz algumas questões interessantes, principalmente e preocupações para serviços como o Instituto Hidrográfico, nomeadamente a questão dos dados dinâmicos e a implementação de serviços e Application Programming Interfaces para permitir que máquinas acedam aos dados em tempo real. Um conceito que é muito importante, que são o conceito de High Value Datasets, ou seja, conjuntos de dados que geram ou têm um potencial gerador de valor, no qual os dados geográficos figuram como uma componente importante. Depois temos a questão dos dados tentativamente gratuitos, a questão do licenciamento tão aberto quanto possível e a proibição de contratos de exclusividade. Contudo, o Serviço Hidrográfico, neste caso o Instituto Hidrográfico, não tem, por exemplo, não tem um orçamento estatal a 100% e tem preocupações como, por exemplo, quais é que são os modelos de sustentabilidade que vêm associados a todas estas problemáticas. Isto são alguns números da European Data Strategy, que diz-nos que para 2025 o crescimento exponencial do mercado digital e do valor que é gerado em torno disto, assim como os potenciais trabalhadores ou profissionais que se vão dedicar a esta questão. Apresento aqui dois exemplos de estudos, podia apresentar vários, na prática, que nos diz que tanto os dados geográficos, os dados geoespaciais, como a questão dos dados do oceano, têm um grande potencial gerador para a economia. Para diversos fins que estão aqui demonstrados, quer a navegação, quer o comércio, quer as questões do ambiente, quer a questão das pescas, recursos, infraestruturas portuárias, uma componente que neste caso o Instituto Hidrográfico também tem um cariz militar que tem a ver com a questão da defesa e das operações SAR, da busca e salvamento marítimo e a questão da investigação. Basicamente, temos várias aplicações, tanto na economia azul, como novos conceitos que vêm associados e que estão a ser implementados, como o e-navigation, ter e fazer chegar informação digital a bordo dos navios, e outras problemáticas, como, por exemplo, as alterações climáticas e o planeamento e ordenamento do espaço marítimo. Tudo isto consome dados marinhos ou dados hidrográficos. O Instituto Hidrográfico tem um referencial estratégico que está aqui explanado. Na prática, nós preocupamos-nos com manutenção de redes de observação e a previsão, nós corremos modelos de previsão, quer de agitação marítima, quer de circulação oceânica, principalmente para apoio a operações militares, à Marinha,
Também temos uma componente forte que tem a ver com a questão dos dados de vários programas de mapeamento, que eu falarei de seguida. No IH, no Instituto Hidrográfico, nós temos dados de várias natureza, ou seja, nós somos um serviço hidrográfico que não produz só cartografia náutica, nem está só preocupado com os levantamentos hidrográficos, nós trabalhamos na área da hidrografia, na área da oceanografia, mantendo uma rede de observação permanente. Temos preocupações com a informação de segurança marítima, que tem a ver com a navegação e com a segurança da navegação. Desenvolvemos ainda atividade na área de geologia marinha e de química marinha. Toda esta informação são exemplos de dados internos, mas obviamente temos outras fontes de informação que são externas ao IH. Estes são alguns dos exemplos de dados que nós produzimos, recolhemos e tratamos. A questão de dados de hidrografia, ou seja, levantamentos hidrográficos, isto são exemplos de alguns bancos. Nós também temos uma forte componente de cooperação internacional, neste caso levantamentos realizados, por exemplo, em Angola, levantamentos hidrográficos em regime de colaboração, e temos atualmente a decorrer um programa, ou uma ambição, que é um programa que nós designamos CIMAP 2030, que está alinhado com os programas CIVED 2030, que na prática têm como objetivo garantir a cobertura total dos espaços marítimos até 2030. Por cobertura total do espaço marítimo, entenda-se ter uma sonda medida e observada por cada 100 metros, célula de 100 metros. No caso de Portugal, nós temos essa ambição para os espaços marítimos de interesse nacional. Neste momento temos cerca de 55% já coberto e o objetivo é ter uma cobertura total até 2030. Um dos exemplos que nós disponibilizamos é através dos dados deste CIMAP 2030, por exemplo. Neste momento já temos com até resoluções de 32 metros. Os dados disponíveis neste endereço que está aqui são dados que vêm deste programa CIMAP 2030 que estão disponíveis. Depois temos a componente de segurança de navegação, roteiros de navegação, de informação dedicada aos mareantes. Rede de observação permanente com vários sensores espalhados, quer pela zona continental, quer para a zona das ilhas, com boias ondógrafos, radares de alta frequência, marégrafos, etc. No âmbito da geologia marinha, fazemos um mapeamento dos sedimentos e no âmbito da química, poluição e preocupações com variáveis de química. A nível de evolução, nós temos desde 2019 temos trabalhado muito na área de infraestrutura de dados, implementando através de um projeto aquilo que nós designamos Marine Spatial Data Infrastructure, que não são mais do que IDEs na componente marinha. Este projeto, neste momento, tem 3 grandes componentes. Basicamente, uma infraestrutura de dados, que nós designamos Portal Hidrográfico+, uma componente de informação de segurança marítima, em que a informação de segurança marítima está disponível sob a forma de serviços REST, georreferenciados, tudo que é informação de segurança marítima, de avisos, sistemas de avisos costeiros, avisos locais e outra informação, e avisos meteorológicos. E depois ainda uma aplicação que permite consumir os serviços que estão disponíveis na infraestrutura. A infraestrutura segue esta arquitetura, basicamente tudo o que é tecnologias abertas ou de open source foram utilizadas, de forma a garantir a interoperabilidade, a modularidade e a escalabilidade, que são os princípios. São alguns exemplos, os serviços que a infraestrutura disponibiliza. A informação de segurança marítima, como já referi, tem uma interface próprio que permite os utilizadores do IH e da Marinha inserir automaticamente avisos georreferenciados e depois desses serem consumidos tanto por atores internos como por atores externos. Aplicações são alguns exemplos de informação que está disponível na aplicação. As APIs são consumidas por utilizadores externos, neste caso aqui estamos a falar de uma aplicação da Vodafone que tem a informação, por exemplo, das marés e, por exemplo, uma aplicação dedicada ao surf que faz o consumo da informação, por exemplo, da agitação marítima. Para o futuro ainda temos aqui a correr já um projeto que é o que nós designamos Plataforma Colaborativa de Modelos de Inteligência Artificial, que até tem um hackathon agora dia 4 e 5, que na prática pretende trazer a parte de componente de analítica para dentro da infraestrutura. Neste caso o hackathon, o objetivo é nós pegarmos naquilo que é o potencial de inovação de equipas para desenvolver modelos de solução para determinados problemas.
Dentro do projeto Maria ainda estamos a trabalhar com o desenvolvimento de uma aplicação de realidade aumentada que vai, por exemplo, buscar informação quer à infraestrutura, quer aos roteiros digitais. Mais um componente que também temos planeado é a introdução daquilo que atualmente se chama-se por Virtual Labs, ou seja, na prática introduzir na infraestrutura a capacidade das pessoas desenvolverem algoritmos e partilharem algoritmos de forma colaborativa para explorar e modelar fenómenos e partilhar essa informação, fazendo uso daquilo que são os dados que estão disponíveis na infraestrutura. Outra componente que nós também estamos a trabalhar tem a ver aqui com o National Oceanographic Data Center, ou seja, a nível das Nações Unidas existe uma comissão oceanográfica intergovernamental que tem e que faz a gestão daquilo que se chama o International Oceanographic Data and Information Exchange System. Na prática é uma rede de centros nacionais de dados oceanográficos que partilham informação, agregam e partilham informação a nível global. Neste caso, o IH e o IPMA, que são dois laboratórios de Estado, juntaram as capacidades para tentar alavancar, visto que Portugal ainda não tinha um National Oceanographic Data Center definido. A seguir, também estamos a trabalhar na questão dos gêmeos digitais, que tem a ver com estas componentes de conhecer, modelar e prever. Na prática, começar a utilizar a modelação multidimensional para conseguir ter a informação e agregar a informação. Esta componente, eu não vou entrar em pormenores aqui nos gêmeos digitais, porque isto tem muitas aproximações, muitas soluções. Nós, basicamente, estamos a tentar trabalhar e a explorar a questão da utilização dos dados de observação in situ, nomeadamente CTDs, estações CTD, para depois fazer interpolações, modelos tridimensionais que podem ser consumidos e utilizados através de serviços multidimensionais. Estes são alguns dos desafios que eu considero, ou que nós temos identificados, nomeadamente a questão do Open Data e Data Digital Market, ou seja, a questão do Fair Data, a implementação dos princípios Fair e a questão do Fair Revenue, porque tudo isto tem custos elevados e temos que preocupar-nos com a sustentabilidade, como é que isto tudo funciona e como é que nós podemos dar a sustentabilidade a isto. A questão dos dados de referência, ou seja, a questão do Quality Assurance e Quality Control, que é muito exigente, principalmente para serviços hidrográficos e outras instituições que produzem dados de referência. A questão da transparência, integridade e rastreabilidade, que são preocupações que estão na ordem do dia. E depois, também no Digital Twin, na passagem daquilo que designam como Digital Ocean para aquilo que poderá ser designado Digital Twin of the Ocean, a questão da integração de HPC e de competências da HPC, analítica, passar daquilo que são modelos conceptuais para modelos operacionais e a questão dos financiamentos, porque já existem muitos movimentos a nível europeu, principalmente para implementar isto, e isto tudo custa muito dinheiro a desenvolver e depois a manter a longo prazo. E com isto, dou por concluída a minha apresentação e estou disponível depois no fim para qualquer pergunta que exista. Muito obrigado. Pues nada, para finalizar tenemos la cuarta presentación que va a estar a cargo de Isabel Patriarca y que titula Gestión de recursos hídricos, una metodología para la estimación del cálculo de volúmenes de cuerpos de agua con datos de observación de tierra y análisis espacial. Adelante. Bueno, Isabel es ingeniera geógrafa y viene del Centro de Gestión de Recursos Hídricos. Ora, muito boa tarde a todos. Quero agradecer desde já à organização pelo convite que fez e à APA pela possibilidade e podia-me dar aqui uma pequena ajuda? Pela possibilidade de estar aqui e partilhar estes trabalhos convosco, que esperamos que seja uma mais-valia na gestão dos recursos hídricos. Eu vou fazer a apresentação em português e então, muito obrigada.
tentar rapidamente que, portanto, esta apresentação vai falar de uma metodologia para a estimativa do cálculo de volumes de corpos de água com dados de observação da Terra e análise espacial, sendo que vem no decorrer de uma apresentação feita o ano passado também nas GIDs neste tema, e, portanto, com mais o decorrer dos trabalhos que se conseguiram ainda fazer. Portanto, deixo aqui uma nota para os autores, que vimos da área são 2 engenheiros geógrafos e 2 engenheiros do ambiente, de modo que, portanto, os objetivos, vamos falar dos objetivos iniciais, umas notas sobre a área da administração da região hidrográfica do Tejo. Portanto, a cobertura da nossa área geográfica, que é designada arte pelas imagens Sentinel, a metodologia de trabalho na identificação e delimitação de corpos de água, a validação e controle de qualidade da informação alcançada e como estimativa de volumes, uns casos de estudo que vamos apresentar. Portanto, sobre os objetivos, portanto, inicialmente estes trabalhos arrancaram com a colaboração dos colegas da RH do Alentejo, desde já agradecemos, e a ideia era atualizar os inventários que tínhamos existentes de charcas e pequenas barragens, atualizar esse inventário e na abordagem de uma metodologia para a obtenção de volumes de corpo de água, isto ajudaria a nível de ações de fiscalização, de licenciamento e com isto também a atualização das pressões sobre os recursos hídricos. Umas pequenas notas, portanto temos a área geográfica de que vamos estar a falar, destaca-se os distritos que contêm as regiões hidrográficas que cobrem Portugal continental, as regiões hidrográficas e as áreas de administração de região hidrográficas, várias que cobrem todo o território, destacamos a ARTO e a RH Alentejo nestes trabalhos. Portanto, daqui destaco que a Bacia do Tejo, em território nacional de Portugal, ocupa cerca de 31% da área e cerca de 103 concelhos, todos os municípios portugueses. Mais umas notas com as massas de água que ocupam a nossa área de jurisdição e também o cruzamento com a informação da COS, da Carta de Ocupação de Uso do Solo, e a distribuição da ocupação do solo na área geográfica. Portanto, neste caso, a cobertura da área geográfica pelas imagens Sentinel, aqui tivemos inicialmente no arranque a colaboração com os colegas da RH Alentejo, através do Programa Europeu de Copérnicos e a cobertura de toda a área, em que houve um pré-processamento das imagens da missão Sentinel-2 que foram corrigidas à refletância Bottom of Atmosphere e o posterior cálculo do NDWI, Índice da Água, Normalized Difference Water Index, e foram obtidos os polígonos georreferenciados no formato vetorial para os planos de água e também os corpos de água. Portanto, isto foi uma informação que remetia na altura, e o ano passado que foi falado, de 2018, para a atualização dos inventários e também remetemos ao final do inverno, para que houvesse o máximo possibilidade do NPA atingido, o nível pleno de armazenamento das albufeiras. E, portanto, são imagens com resolução espacial 10 metros, conforme foi referido no artigo, entretanto, descrito. Portanto, estas imagens foram descarregadas do programa Sentinel, as 12 bandas que compõem cada uma. Portanto, vamos utilizar a banda 3 e 8 para o cálculo do índice da água, o NDWI. Portanto, são imagens na banda do visível do infravermelho próximo e, pronto, remetem-se a 15 de maio de 2018. Portanto, cujo nível pleno de armazenamento das albufeiras, fim do inverno, estaria no seu auge. Portanto, a metodologia de trabalho na identificação, portanto, temos aqui o exemplo de 2 imagens Sentinel no estuário do Tejo, a Península de Setúbal e Lisboa, em que temos uma imagem na banda 3 e na banda 8, que conjugada no algoritmo, obtemos esta imagem, em que até se destaca melhor os planos de água, por exemplo, ali o caso da Lagoa da Albufeira, destaca-se ali muito bem.
Entretanto, foi feito um mosaico total para a área geográfica de interesse da ARTO, portanto, obtivemos uma imagem matricial NDWI, depois o recorte por geoprocessamento com a informação vetorial, recorte da área de interesse. Portanto, entretanto, foi efetuada sobre essa imagem matricial obtida do índice da água, uma imagem binária e o consequente obtenção dos polígonos, informação vetorial com os polígonos para os planos de água. Depois, houve uma fase importante de análise espacial e validação da informação obtida, que é a eliminação de falsos espelhos de água. E para isto contámos com a informação disponibilizada pela DGT, no Serviço da Direção-Geral do Território, da Carta de Ocupação e Uso e Ocupação do Solo, de 2015, para eliminar os falsos espelhos de água. Portanto, escolhemos este conjunto de classes, essencialmente terrenos artificializados, por exemplo, arrozais, parques urbanos com lagos, não nos interessava eliminar do conjunto de polígonos obtidos. E como exemplo de um falso espelho de água, temos aqui um exemplo, no caso, na Albufeira da Meimoa, localizada no distrito de Castelo Branco, concelho de Panamacor. Portanto, temos do lado esquerdo a imagem sentinel do índice da água, que nos levava a crer que toda aquela parte branca seria um plano de água. No entanto, o polígono obtido não ocupa a totalidade daquela área. Portanto, vamos tentar ver porquê. A delimitação efetuada, se colocarmos sobre o serviço dos ortofotos 2018 disponibilizado para a DGT, vemos que realmente aquele pedaço não é um plano de água. Vamos ver o que se passa. Portanto, se retirarmos o vetor, nitidamente não faz parte da Albufeira. E então, se consultarmos, por exemplo, no site das barragens, o que se passa ali é o perdão da barragem, naturalmente, e portanto, uma superfície artificializada e que realmente não faz parte do polígono. Portanto, o site das barragens, como fiz a referência, tem um critério que são albufeiras, têm que ter o critério de ter mais de 15 metros. Nós estamos à procura também de completar os inventários, charcas e pequenas barragens. No caso da validação e controle de qualidade, os polígonos, por vezes, que se obtêm, precisa ainda de se trabalhar até realmente serem ajustados ao NPA e ao limite do plano de água. Podemos verificar nesta cartografia 25.000, por exemplo, que para áreas e polígonos maiores, o polígono obtido das imagens Sentinel adequa-se mais ao limite do plano de água. Também na imagem da esquerda temos em azul a informação do programa Copérnicos e vemos que o polígono obtido com a imagem Sentinel adequa-se mais ao limite do plano de água que pretendemos. No caso da estimativa de volumes de corpos de água, portanto, tínhamos a disponibilidade de informação vetorial altimétrica georreferenciada à escala 25.000, que foi utilizada para estes casos de estudo, em que procurámos obter os modelos TIN, Triangulated Irregular Network, e modelos digitais de terreno para as albufeiras em estudo. Portanto, com base nos MDTs, recorrendo depois a técnicas de análise espacial, determinamos as estimativas para os valores dos corpos de água. No caso, por exemplo, de Albufeira de Castelo de Bode, que se localiza no distrito de Santarém, temos a comparação na imagem no serviço da DGT, dos ortofotos e cartografia 25.000 e a sua localização. Portanto, nós aqui o que fizemos foi, juntando a informação altimétrica, curvas de nível, pontos cotados da cartografia 1.25.000 da cartografia militar do IGOE, tínhamos disponível informação antiga em formato vetorial e também utilizando a informação disponibilizada no site da DGT, a nível da rede geodésica nacional, com os vértices geodésicos disponíveis para esta área geográfica e utilizando a altitude ortométrica à base da marca, obtivemos os modelos TIN, neste caso, para jusante e montante de Castelo de Bode. E o exemplo dos modelos digitais de terreno. Entretanto, não tínhamos informação suficientemente antiga para ter, a topografia, já que não temos dados batimétricos, era necessário a topografia antes da existência da barragem,
que não dispunhamos. Entretanto, na Albufeira do Cabril, também no distrito de Castelo Branco, temos a comparação da localização da cartografia base e obtivemos da mesma forma o modelo TIN e o MDT. Nestes exemplos não conseguimos chegar à estimativa dos volumes, mas nestes a seguir já vamos conseguir. Na Albufeira da Meimoa, o tal exemplo que vimos de eliminação do falso espelho d'água, que se encontra no concelho, no distrito de Castelo Branco. Temos também a comparação cartografia 25.000 e sobre o ortofoto. Portanto, reunimos a informação de curvas de nível, pontos cotados e vértices geodésicos do site da DGT. E, portanto, vimos que havia cobertura na atual localização no polígono obtido por dados de observação da Terra, o polígono que obtemos, tínhamos esta informação altimétrica remetendo-nos à topografia existente antes da existência da Albufeira e daí obtivemos o modelo TIN com maior detalhe e o consequente MDT. E sobrepondo com o polígono vetor de dados de observação da Terra, conseguimos estimar um volume por ferramentas de geoprocessamento. E outro exemplo também vos apresento, que é a Albufeira de Santa Águeda, Marateca, que se encontra no distrito de Castelo Branco, concelho de Castelo Branco, com a mesma vista da cartografia base que as anteriores, em que aqui tínhamos, portanto, a altimetria disponível e que mais antiga que existia antes pudemos dispor antes da existência da Albufeira e também com a informação da Rede Geodésica Nacional e obtivemos o modelo TIN, mapeamento polígonos por triangulação, e que nos deu o consequente MDT e que sobrepondo com o polígono de dados de observação da Terra, neste caso temos a imagem obtida NDWI e o polígono obtido, em que sobrepusemos por geoprocessamento, recortando a imagem, daqui conseguíamos chegar aqui ao valor, a um volume. E, portanto, o que podemos dizer é que os resultados obtidos com esta metodologia, não tendo dados batimétricos, estão dependentes do acesso a dados da topografia existente antes da existência das albufeiras. Pronto, se dispusermos de informação de maior escala, melhor escala, naturalmente, ou zonas mais restritas, melhores resultados poderemos obter. Queria deixar os agradecimentos a todos que nos incentivaram e nos apoiaram nestes trabalhos, à RH Alentejo, à RH TG Oeste, e o meu obrigada a todos e obrigada à assistência e estamos disponíveis para alguma. Muito obrigada a todos. Bueno, pues estas eran las 4 presentaciones. No sé si hay alguna pregunta en la sala, alguien que quiera intervenir para preguntar algo. También teníamos en el chat, no sé si hay alguna cuestión que hayan planteado, ¿no? Por aquí. Lo que sí Gracias. es que seamos breves porque hemos pasado ya todo el tiempo. Nos quedamos sin comer, sí. Yo también estoy aquí sin comer, o sea que... y con hambre, lo he de reconocer. Sí, sí. María Cabello, otra casa global. Muy interesantes y muchas gracias a todos los ponentes. He visto en algunos casos financiado con fondos europeos, mucho fondo europeo por aquí. Y una preguntita para Blanca, sobre todo para Blanca, más que tecnológica, menos tecnológica. Blanca, en otras ocasiones vosotros habéis hecho también muchos proyectos no ya contando con comunidades autónomas, que lo hacéis y lo hacéis habitualmente, pero también, puesto que estamos en las GIDE, también con Portugal, creo que habéis hecho en anteriores ocasiones proyectos. Me ha parecido muy interesante todo lo que habéis comentado sobre la plataforma que se está trabajando y se está poniendo en marcha. Se ha planteado la posibilidad de que esto pueda ser algo extensible, que puedan utilizarlo
pues nuestros colegas de Portugal o de Andorra o va a ser algo como muy español, muy español? Sin más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes en la sala por haber aguantado aquí hasta el final, y en especial a María, que nos hace estas preguntas tan interesantes, que es verdad que es el foro de intercambiar estas experiencias, y en el momento actual nace como un proyecto español dentro del plan de recuperación que ha diseñado el Gobierno de España, pero qué duda cabe que es un proyecto que se puede extender a otros territorios, o sea que el conocimiento es el que se genera en este proyecto, pero que estaríamos encantados de volver a colaborar con los compañeros portugueses, que algunos de ellos ya están aquí en la sala, porque también hemos participado en otros proyectos europeos con ellos, financiados con uno que era como Connecting European Facilities, en temas de interoperabilidad, de datos abiertos enlazados. Entonces, bueno, pues encantada de que lances esta pregunta y que, bueno, pues que puedan surgir estas colaboraciones también en estas GIDES. Nada, pues si no hay ninguna otra intervención, damos por cerrada la sesión y recordaros que a las 3:30 empiezan las 5 y las 6. Muchas gracias. Familia.